do governo contra o Estatuto do Educador. A nossa interpretação é diferente, nós achamos que não. O governo colocou então o seguinte: se vocês acham que não, então nós vamos encaminhar a tabela conforme vocês apresentaram. Então, nós esperamos que, e o prazo, o governo tem um prazo até de 28 agora, para encaminhar essa proposta para a Assembleia Legislativa. Uma questão que nos remete para essa conversa aqui é que o governo levantou a seguinte questão, que por conta de um texto da hora, que ficaria quebrado 13.33, isso, e, aliás, 13.66, não acho. Não, é 13.33. Isso. O 13.33, eles dizem que fica uma jornada quebrada. Então, vem constar o assunto. O governo está propondo que para os próximos concursos públicos, que se fizesse, e o sindicato discutisse com a categoria, a possibilidade de fazer uma jornada redonda no sentido de estabelecer um texto fechado. Por exemplo, 21 horas de jornada de trabalho ao invés de 20. Por quê? Porque você teria um texto de 7 horas de planejamento e 14 horas de jornada em sala de aula. E também propôs a possibilidade de fazer concurso público para dois tipos de jornada. Uma de 21 horas e uma jornada de 39 horas. Por que 39 horas? Porque 39 horas você também teria números redondos. Do texto são 13 horas. Então, 13 horas de planejamento e 26 horas de sala de aula. Repete a sua segunda aí, Lúcio. Repetindo, o governo está propondo o seguinte, porque ele disse que, por exemplo, há municípios que não precisa ter uma jornada, que a jornada de trabalho não precisa necessariamente ser de 40 horas. Então, o que ele está propondo? Que o sindicato discuta com a categoria a possibilidade, porque, segundo eles, a intenção é de que gradativamente a rede vá assumindo uma dedicação exclusiva. O que nós estamos dizendo? Claro que é pelo menos o dobro do salário atual para ter dedicação exclusiva. E aí, os números redondos que eles estão propondo é 21 horas, porque dá 7 de planejamento e 14 de sala de aula, e 39 horas seria aquela jornada de 40, 39 horas porque dá 13 de sala, não, dá 26 de sala de aula e 13 de planejamento. É óbvio que uma jornada de 39 horas é uma jornada para ser cumprida em 2 turnos, né? Não é uma jornada para ser cumprida no único turno. Então, o governo levantou essa questão, nós achamos, inclusive discutimos bastante, isso não vai mexer com as jornadas atuais. Não. A proposição é de que não mexa com as jornadas atuais. São os concursos públicos daqui para frente. Por quê? Porque o governo está propondo, o governo deverá fazer um concurso público, segundo informações do sindicato, de mais 3.000 vagas deve ser ainda daqui até agosto, provavelmente, que eles estão dizendo, deverão anunciar o concurso público mais 3.000 vagas, com a possibilidade de absorção de mais 1.500 excedentes. Ou seja, seriam mais ou menos 4.500 vagas para serem absorvidas no concurso público agora a ser feito no segundo semestre, para que 2013 o pessoal já entre na sala de aula já com isso. Então, enfim, a proposição que eles levantaram foi essa. A gente teve uma discussão aqui na direção do sindicato. Na própria direção não há um consenso acerca disso. Tem opiniões diferentes na direção do sindicato. E a gente aproveitou para ir balizando também nossa opinião, aproveitamos para
trocar ideias aqui com vocês. Então, sem muito rodeio de topo, é isso, em simples, a conversa nossa era essa, acerca da jornada de trabalho. Então, repetindo, nos próximos concursos públicos, o governo propõe que a jornada seja de 21 horas. Nós já fizemos uma consulta, nossa assessoria jurídica, se no caso teria problema em por exemplo, as pessoas que hoje têm só uma matrícula fazerem o concurso público para mais uma matrícula de 21 horas. Não tem impedimento constitucional. A gente fez uma consulta, já fez alguns pareceres, não tem impedimento. Você pode ter uma jornada de 20 e uma jornada de 21. Por quê? Porque a Constituição estabelece como jornada para todos os trabalhadores, inclusive os servidores públicos, uma jornada máxima de 44 horas. Então, nesse sentido, você pode ter uma matrícula de 20 horas e uma matrícula de 21 horas, não tem problema. Entendeu? Então, uma consulta como essa, que a gente queria conversar com vocês e ouvir opiniões tranquilas de uma. Pois não. Qual foi a posição? Eu acredito que mesmo havendo divergência na direção, em caso de colocar, deve ter havido uma posição majoritária. Né? E qual foi essa posição da direção? Só para situar. Ainda não tem uma posição majoritária, a diretoria está meio a meio. Só um esclarecimento, vou até levantar, tá? Não precisa do microfone não. Olha só, gente, eu não vou entrar ainda, deixa a discussão ocorrer, que eu vou falar acerca do falso dilema entre as 21 e 24 horas. Na minha opinião, um falso dilema proposto pelo governo do Estado. Vamos falar primeiro da lei. Primeiro, Júlio, já é uma sugestão para você colocar em reunião. Não é 7 horas, caso aumentar para 21 horas, não é 7 horas nem 6 horas para planejamento, porque se for para planejamento, o diretor da escola, que é uma pessoa que está lá indicada, ele vai fazer com que o professor fique lá na sala da aula. Não é para planejamento, é atividade extra-classe. Atividade extra-classe. E segundo, tiraram propositadamente a palavra mínimo. Portanto, é 1/3 no mínimo. Se nós cumprirmos o mínimo, a gente pode cumprir mais do que o mínimo. O importante é cumprir, por exemplo, se for 21 horas, o mínimo seria 7. A gente tem que cumprir as 7, nesse raciocínio do Júlio aqui, e da proposta do sindicato, do governo, do sindicato, seriam 7 horas, e a gente cumpriria no mínimo essas 7 horas. Atividade extra-classe, que é atividade extra-classe, estudar, corrigir prova, enfim, seminário. Projeto na escola. Não ficar, porque aí está uma armadilha proposital, e eu inclusive eu olhei o estatuto dos professores, por exemplo, lá de Ribamar, está lá escrito 1/3. E não é 1/3. Não é 1/3. Um mínimo 1/3, e não é planejamento. Isso é estreitar as coisas, é atividade extra-classe. E 2/3 fora da sala de aula. Agora, acontece, os 2/3 é o máximo, é o teto. A gente pode ficar menos. Agora, o que é importante é que a gente não fique, porque vai ficar uma correlação de força entre os professores, o secretário e a direção. E a direção, muitas vezes, ela é impiedosa. Ainda bem que nós estamos com alguma lei, por exemplo, a lei de acesso à informação, que a gente pode, inclusive, chover em relação a isso, ou até, depois de esgotar a área administrativa, ir para recorrer para a justiça, ou até acionar o sindicato. Agora, o que fique claro para os professores, de leve para as escolas, é essa história. Não esqueça da palavra mínimo, é só o mínimo, a gente tem que cumprir o mínimo. E quem parte do mínimo não tem problema, o importante é que a gente cumprir o mínimo. E não esquecer que tem que ficar dentro dessas manobras do governo, e eles vão colocar isso no estatuto, porque, assim, eu dei uma olhada na minha proposta, está lá, então, esqueceram a palavra mínimo. Exatamente. Esqueceram a palavra mínimo, vocês esqueceram de propor, não, isso aqui é o mínimo, esqueceram de tirar a palavra planejamento, tem que botar claramente E no colégio. Extra-classe, a gente vai lá extra-classe. Antônio. E a todas, a gente também quer pontuar algumas questões, aí a gente pega o gancho do Flávio,
Mas antes de falar do pessoal coloca, eu dizer o seguinte, aqueles anos juntos que eu acabo é que a gente lamenta, né, que esse debate esteja se dando de forma assodada, né, a direção sindical não teve a preocupação de envolver mais professores nesse debate que a gente está fazendo. A maioria das escolas não está funcionando, principalmente as escolas centrais. Os professores poderiam estar, sim, fazendo esse debate com a gente. E o debate não deve acontecer só em torno dessa questão de ampliação de jornada, não. Esse debate tem que ser em cima da proposta do tem que ser, porque esse debate nunca foi feito. E aí eu faço a crítica aqui à direção sindical. Faltou discutir com o professorado todo o estado do Maranhão. Não vem com esse discurso de que você participou, fulano participou. Essa proposta já mudou N vezes. É uma proposta que foi construída a 7 chaves, lá dentro do gabinete da Secretaria de Educação. Tem a ver com a vida de mais de 30 mil professores e com aqueles que ainda vão entrevistar. Tem muitas questões. Essa questão da jornada é uma delas. Mas tem uma bem grave, que mexe com o bolso de todo mundo, que mexe com a qualidade de vida do professor e dos seus filhos, dos seus dependentes, que é a questão da política salarial. O que está posto lá é, no mínimo, criminoso no nosso modo de ver. Porque o que está colocado lá? Se reajustar o piso nacional, remete à lei. Todos nós sabemos que a lei do piso foi sancionada em 2008. Ela vem sendo atacada desde então. Tem um projeto de lei, quem quiser olhar, pode acessar via Google, 3776/2008, que quer mudar o mecanismo de reajuste do piso. Que diz lá, hoje é assim, hoje, 2012, toda vez que o valor do ano crescer, o mesmo percentual tem que ser aplicado ao piso, ao reajuste do piso. Mas sabe o que os governantes querem fazer, que os políticos querem fazer no Brasil? É mudar isso aí e colocar. Estabelece o INPC, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, como índice corretor do piso. Isso aí é estabelecer a inflação. E a direção sindical aqui permitiu que isso fosse para a proposta. Está lá. Né? Não está escrito desse jeito, mas remeteu a possibilidade de mudar a lei a nível nacional vai atingir a gente aqui. Isso é gravíssimo. E aí chorar depois do leite derramado é complicado. Se a gente pode mudar isso aí, nós estamos tendo a oportunidade de mudar isso aí. Mas infelizmente, ao meu ver, a direção sindical não fez esse debate, e não fez porque não quis para a categoria. Né? Vamos ter desculpas mil. A categoria tinha sim que participar. Quando a direção sindical quer fazer o contento, traz delegados do interior do Estado. Não venham dizer, eu não posso trazer os professores do interior do Estado. Todo mundo sabe disso que não dá para trazer todo mundo para cá. Mas quando há interesse, por exemplo, no caso do contento, se traz os delegados do interior e se faz o debate. Esse é o ponto. Agora eu volto aqui no que o Márcio diz. Essa questão de ampliação de jornada, eu acompanho, tá? Não só no Maranhão, eu acompanho em quase todos os estados do Brasil. Nós participamos agora em São Paulo, no finalzinho do mês passado, de um encontro nacional em Sumaré, tinha professores de quase todos os estados. Em nenhum estado está sendo proposta a ampliação de jornada. Só aqui no Maranhão. O professorado do estado do Maranhão está sendo usado como cobaia. E eu não acredito que a nossa categoria vai aceitar isso. Em nenhum estado. Tem aqui no vizinho Piauí, os professores da rede municipal conquistaram o maior reajuste do piso do Brasil, 24%, conquistaram 1/3 de hora de atividade, conquistaram eleição direta para diretor. A rede estadual, sequer, eles cogitam a possibilidade de ampliação de jornada. Mas aqui no Maranhão, né, e aí de novo a gente critica a direção sindical, está se encaminhando para aprovar uma lei que prevê mudança. Não adianta dizer, é para quem vai ingressar. A gente que sofre todo dia no chão da escola, tem que ter pena de quem vai entrar na lei. Hoje eu tenho uma matrícula, amanhã eu posso ter duas. E tem mais uma verdade. Essa proposta de ampliação de jornada não é para resolver a vida do professor. É para resolver, única e exclusivamente, os interesses do governo do Estado, porque assim, vários governadores já tentaram mudar a lei do piso no que diz respeito à redução da jornada, a garantia do emprego para a atividade, só para não perder o raciocínio. Vários governadores. E eles compraram os melhores advogados do Brasil, já viram que não vão conseguir modificar. Porque a proposta inicial, nesse aspecto, é de redução para 50% da jornada, como acontece nos países do primeiro mundo, como na França. E aí os filhos da mãe que estão lá no Congresso disseram, não, vamos deixar um terço que é um terço pago. E agora aqui no Maranhão, a gente vai ampliar a jornada para agradar o governo do Estado. Exatamente. Pelo amor de Deus. Exatamente. Então que fica aqui o apelo e que a gente envolva a categoria nesse debate. Não faça, e aí eu vou fazer um apelo aqui, que a direção sindical tenha a responsabilidade
e não permitir que isso vá para a votação na Assembleia Legislativa. O que o senhor coloca é muito sério. O governo do Estado sabe usar as palavras, sabe usar o discurso, quando ele coloca um texto suprimindo o mínimo. Isso é para prejudicar a gente. Por que o professor do Estado do Maranhão não pode ficar 12 horas em sala? Por que os professores de português não podem ficar 10 horas em sala de aula e ter o restante da jornada para hora da idade? Isso é perfeitamente possível. Agora, para que isso aconteça, vai ter que se estabelecer um debate, vai ter que se estabelecer uma luta, e é na correlação de força que a gente ganha o governo. Agora, do jeito que está sendo feito, e a direção do sindicato a gente volta a dizer, está sendo condizente com essa proposta do governo do Estado, e aí, para fechar, eu queria saber de onde saiu essa história de 21 horas. Porque os informes do governo do Estado que nós temos, inclusive temos todos eles lá, temos um artigo específico, em momento algum, o governo do Estado propôs 24. Quem foi que propôs 21? Porque esse debate não foi feito no seio da categoria.